Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 15, novamente, versículo 14. Atos, capítulo 15, versículo 14. Nós estamos falando nesses dias sobre a reconstrução do tabernáculo de Davi. Promessa do Senhor. Simão contou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reconstruirei o tabernáculo de Davi que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas. Voltarei a construí-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas que são conhecidas desde a eternidade. Aleluia. Irmãos, nós estamos falando, sobre essa... É uma bênção poder falar sobre isso, sobre essa restauração que nós vimos aqui o Tiago falando nesse concílio de Jerusalém sobre a restauração do tabernáculo de Davi que está caído. Na última reunião que nós tivemos a respeito desse assunto, nós explicamos um pouco sobre o que significa isso, A união em Cristo das duas casas do Senhor, os judeus e os gentios, juntos, reunidos num só povo. Efésios vai dizer que é muito mais do que um só povo. Ele vai dizer, dos dois ele reuniu num só homem. E nós usamos a alegoria, a figura no livro de Ruth, Ruth e Noemi, sendo a figura dessas duas realidades. A igreja do Senhor, que volta, restaurada, e se unindo com a Noemi, significando aí o povo judeu. Então ouça lá, vai ser interessante você ouvir a última mensagem. Irmãos, por que isso é importante para nós entendermos, Nós também falamos semana passada que quando nós estudamos sobre reino de Deus, existem dois aspectos fundamentais que a gente precisa compreender. E na minha opinião, o primeiro aspecto é mais importante do que esse último. Qual é o primeiro aspecto? Essa realidade do reino dentro de nós, em nós. Tudo aquilo que o Senhor tem revelado a respeito do seu reino na nossa vida. E a gente tem entendido isso, Tem entendido a respeito da centralidade de Cristo, tem entendido a respeito da necessidade de nós, como essa esposa que está sendo edificada, essa esposa que está sendo trabalhada para ser entregue a Ele, ser submissa, Nas palavras de Filipenses, efetuai a vossa salvação, cooperando, Nas palavras de Hebreus, buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então são tantos textos que falam a respeito dessa participação da igreja respondendo à graça de Jesus. Tudo é pela graça, meu irmão. Mas a graça exige respostas de nós, Se não fosse assim, Hebreus não diria: se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Então, você vai ver o livro de Hebreus, capítulo 4, falando sobre isso. Sobre a necessidade de nós estarmos nos adequando a essa realidade. E também sobre o sacerdócio, O reino de Deus é um reino de sacerdotes, um reino de gente madura. Então, toda vez que você tem ouvido palavras de maturidade, se você ainda é um bebê na fé, eu sei que você tem dificuldade de entender algumas coisas, Mas quantos aqui já passaram da fase infantil e já estão sendo formados como homens, mulheres adultos, como homens, como sacerdotes do Senhor nesse tempo? Então, tudo isso que o Senhor tem feito nessa
manifestação do reino em nós. Tão importante, irmãos. Agora, também é importante a gente entender os aspectos desse reino vindouro, porque também é uma mensagem que precisa ser pregada. Jesus voltará, amém, irmãos? E a cada dia que passa, mais próximo estamos dessa volta. Então nós não devemos viver como se nada tivesse acontecido, ou se nada tivesse acontecendo, ou pior, como se nada acontecesse, né? Não fosse acontecer. Então, a necessidade que nós temos de aguardar a vinda do Senhor, de desejar, nas palavras do apóstolo Pedro, desejar ardentemente a vinda do Senhor. Nas palavras do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, filho na fé, dizendo: a coroa da justiça não está reservada só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, o reino de Deus, ele tem esses dois aspectos interessantíssimos e igualmente importantes. O reino em nós, e esse reino que, quando o Senhor voltar, será expresso na terra através de nós. Porque isso obedece a uma realidade que não pode, meu irmão, ser esquecida da nossa vida. O Senhor não nos usará sem que antes Ele tenha nos capturado. Você lembra que no domingo passado nós falamos sobre Gálatas 1,16? Aprove ao Senhor revelar o seu Filho em mim e não a mim. E há uma diferença tremenda quando nós mudamos o em mim para a mim, ou para mim. Porque você pode revelar algo para uma pessoa e essa pessoa simplesmente entender, mas não viver. Mas a revelação, ela não é só para ser entendida, ela é para ser entranhada. Por isso que o reino de Deus, primeiro, precisa ser algo em nós. Então nós não estamos aqui falando da volta de Jesus como se fosse apenas um evento. Nós estamos demonstrando no nosso corpo, na nossa vida, uma realidade de quem realmente anseia pelo Senhor e pela sua volta. Essa é a forma com que nós devemos estudar o assunto reino de Deus. Então a gente começou a falar um pouco sobre esse aspecto futuro. E o que diz o livro de Atos, esse capítulo específico? Ele fala sobre uma ordem clara, uma ordem objetiva. Simão disse como primeiro o Senhor foi para os gentios, para buscar dentre os gentios um povo para se chamar pelo seu nome. E a gente sabe que esse povo é a igreja, amém? Então a igreja do Senhor, ela foi tirada do meio dos gentios. E o que a Bíblia diz? Que quando essa plenitude dos gentios terminar, o Senhor vai restaurar a outra parte da sua casa, que por ora está adormecida, que são os judeus. E posteriormente a gente pode explicar um pouquinho mais detalhado isso. Para que no fundo, né, para que finalmente ele tenha o quê? A sua casa restaurada em Cristo e possa reinar sobre as nações da terra. Né? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21, nós vamos ler o versículo 24. O Senhor está falando sobre, no sermão profético, né, princípio das dores, ele diz: cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. Agora vai para Romanos, capítulo 11, versículo 25.
Paulo está falando sobre essa... Romanos 9, 10 e 11 fala desse mistério de judeus com igreja, né? E muito interessante. O 25 ele diz assim... Vamos ler o 24. Dá vontade de ler até tudo, né? Porque é muito explicativo. Você precisa ler isso em casa, tá? Olha, vamos ler a partir do 23 para você poder entender. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. De quem Paulo está falando? Dos judeus. Pois poderoso é Deus para tornar a enxertá-los. E ele, no 24, ele diz assim: e se tu foste cortado de uma oliveira brava, por natureza, que oliveira brava de natureza é essa? São as nações. E contra a natureza, enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Aleluia! E o 25 ele diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Viu como é um segredo? Né? Para que não se tornem presunçosos. O que Paulo está dizendo é, vocês não podem ser presunçosos, orgulhosos, achando que vocês tomaram o lugar deles. Não, eu não quero que você ignore esse segredo para que você não se ache, né? E aí ele continua dizendo assim, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha chegado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Amém? Então, irmãos, há uma série de textos aqui, que óbvio, nós não vamos abrir um a um, porque a gente não teria tempo. Até porque também o que nós estamos fazendo aqui é dando uma revisão daquilo que nós já falamos outrora, né? Então, mas você precisa estudar sobre isso. Amém? Você precisa estudar sobre isso. Por exemplo, vou abrir um parêntese aqui. Eu conheço alguns irmãos muito piedosos, muito abençoados, e eles dizem assim, Jesus não voltará até que os judeus aceitem a Jesus. Então eles dizem assim, falta uma profecia para que Jesus volte. Os judeus precisam aceitar Jesus. Será que isso é verdade? Não é verdade. Pela palavra de Deus não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui, que ele vai restaurar os judeus quando ele voltar. Você acabou de ver aqui, Jerusalém estará sendo pisada, né? Então o tempo dos gentios vai terminar e o Senhor volta. E lá na frente nós vamos estudar sobre isso, sobre a volta do Senhor, né? E nós vamos ver o quão importante é a gente entender a ordem desses eventos. Por exemplo, Apocalipse 1:7, olharão para ele a quem transpassaram. Ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então, claramente, Apocalipse diz que os judeus o verão quando ele voltar. Zacarias 12 vai dizer isso. Derramarei do meu espírito sobre a casa de Judá, sobre os habitantes de Jerusalém, olharão para mim a quem transpassaram, e lamentarão como quem lamenta pelo seu primogênito. E se você anda um pouquinho mais no capítulo 13, versículo 6, se alguém disser que feridas são essas nas suas mãos, ele dirá, são as que eu ganhei na casa dos meus amigos. Então, de maneira muito clara, nós conhecemos a obra. Onde que nós, irmãos, estamos? Nós estamos sendo capturados dos gentios. Isso é lindo, meu amado. É lindo. Você estuda de manhã aqui com a gente, as 42 estações, e você viu que a última estação desse período de deserto, antes de subir ao Monte Or, né?
aonde Arão morreu, é o fim da terra de Edom. Edom quer dizer nações. É o Senhor falando de outra forma sobre a plenitude dos gentios ter entrado. E o Senhor se voltando. Então, o que está acontecendo? O Senhor está montando o seu povo, composto de filhos dele que estão retornando, amém? E filhos que estão em casa, porém estão cegos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Você deve lembrar que na outra palavra que a gente trouxe aqui, Elimeleque e Noemi tinham quantos filhos? 2. Lucas capítulo 15. Versículo 11. Jesus continuou, certo homem tinha quantos filhos? 2 filhos. Que filhos são esses, né? Ah, pastor, essa palavra pode ser aquele filho, sabe, que saiu de casa, e aí hoje é dia de voltar para Jesus? Pode, quem disse que não pode? Você pode usar essa palavra, a palavra de Deus, ela não é encaixada, engessada num único assunto, ela pode significar algumas coisas, desde que nenhuma dessas coisas, elas firam o fundamento. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é uma palavra que ela é identificada em níveis diferentes. Se você é uma criança na fé, você olha e entende de um jeito. Se você é um adulto, você entende de outro jeito. Essa é a beleza desse livro, diferente de todos os outros que você pode ler. E nós vamos entender que esses 2 filhos desse pai são judeus e gentios. O mais moço deles, quem é o mais moço? Nós, os gentios. O que esse mais moço fez? Me dá a parte da herança que me pertence. O pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou. A palavra desperdiçou aqui é a mesma no grego de dispersos. Grava isso, dispersos. Dispersou os seus bens, ou dissipou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. Parece que você está lendo o livro de Ruth, né? E começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos, teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo, matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamando uns dos seus criados, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, olha que lindo, irmãos. Você vê um pai e você vê os dois filhos. E você vê um filho mais novo, desperdiçando tudo, voltando para casa. E você vê um filho mais velho que não chegou a sair de casa, mas está cego em casa, não consegue entender que tudo que o pai tem é dele. E de certa forma está até com ciúme aqui, né? E por isso que nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz que vai usar os gentios para causar ciúme em Israel, nos judeus. Então tudo isso, irmãos, está acontecendo, né? Você vê claramente o Senhor trabalhando. Nós somos esses gentios, ex-gentios, que estamos voltando para casa. Amém? Não há nada que impeça a volta do Senhor. Nada. A única profecia que falta, que precisa acontecer, são os judeus reconhecerem o Messias. E esses meus irmãos, amigos, que eu gosto muito, eles ainda não conseguem enxergar que isso só vai acontecer quando Jesus voltar. E a gente às vezes tem uns bons bate-papos em relação a isso. A Bíblia diz que não falta nada, irmãos, para o Senhor voltar, nada. Então você vê como que é importante a gente entender que o Senhor está indo nos gentios e trabalhando. Então o que nós vamos ver? Nós vamos ver Jesus voltando. Há um número, entende? Há um número de Deus, que a gente não sabe exatamente o que é. Paulo, em Efésios capítulo 4, ele vai chamar esse número de todos, até que todos cheguem, né? E é uma ingenuidade a gente achar que Paulo está falando de todos da igreja, porque não é. Ele está falando até que o todos de Deus, todos desde sempre, ou desde quando Deus começou a edificar a sua casa. Então há um número, irmãos. Lucas disse isso, Romanos disse isso. Você está conseguindo compreender isso, irmãos? Há um número, até que a plenitude dos gentios tenha entrado, tenha chegado. E então o Senhor vem. Então olha que maravilha. Essa festa, aleluia, na casa do Pai, só aconteceu quando o filho pródigo voltou. Então que festa é essa? Você pode chamar de bodas do Cordeiro. Você pode chamar da grande festa que nós estamos tão ávidos por encontrar. E nós vamos sim, aleluia, participar dessa festa. Porque nós somos esse povo que o Senhor chama pelo seu nome. Amém? Então, irmãos, que coisa linda, maravilhosa a gente entender isso. Agora, vamos continuar estudando aqui. Abra sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 35. Nós estamos colocando as bases, você sabe que esse é um trabalhinho cirúrgico, né? Para você ir entendendo as bases e depois você vai ter material para estudar em casa. João capítulo 7, 35 diz assim: disseram os judeus, preste atenção, disseram os judeus uns aos outros: para onde pretende esse homem ir, que não poderemos achá-lo? Irá para os dispersos, mesma palavra que apareceu lá em Lucas capítulo 15, versículo 13, dissipou os bens, dispersou os bens, desperdiçou os bens. Irá tu para os dispersos entre os gregos ou entre os gentios, a fim de ensiná-los? Que dispersos são esses? João capítulo 11, versículo 52. Quando Jesus está sendo interrogado ali, de certa forma, há uma trama para matar Jesus, Caifás, sumo sacerdote, abre a boca e profetiza. Ele diz no 50, não percebeis
que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. Presta atenção, e não somente pela nação, mas também para reunir, preste atenção, em um só corpo, os filhos de Deus que andavam dispersos. O versículo 52 está falando de mim e de você, meu irmão. Amém? Nós éramos esses filhos que andávamos dispersos. Ou será que nós somos um terceiro grupo? Se nós formos um terceiro grupo, eu fico, né? Porque o Caifás profetizou só para 2 grupos. Assim como Ruth também tinha 2 filhos, assim como o pai do filho pródigo tinha 2 filhos, assim como Efésios 2 vai dizer que dos 2 vai fazer um só, então não tem 3. Ou nós somos esses dispersos, ou a gente não tá fora, né? Ou a gente não faz parte do plano. Então, querido, o que nós somos? Nós somos filhos de Deus que andávamos dispersos. Quando você lê o filho pródigo, você precisa enxergar eu e você ali nele. Esse chamado de volta. Esse chamado glorioso, gracioso, né? E o filho volta dizendo, eu quero ser um escravo, eu me contento em ser um servo. E Deus fala, não, você é meu filho. Amém? E de certa forma, a volta daquele filho trouxe alegria para casa. A volta daquele filho abriu a visão do outro filho mais velho. E do que o Senhor está falando? Desse plano maravilhoso. Irmãos, por que nós estamos estudando isso? Só para virar teólogo? Não. Para que a gente tenha mais força para caminhar, meu irmão. Para que a gente saiba que o plano é muito maior do que nós imaginamos, né? Então você olha isso, quer ver interessante? 1 Pedro 1:1. Você sabe que todo livro, toda epístola, você tem aí a quem a epístola é endereçada, né? Então você vê que 1 Pedro 1 vai dizer o quê? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão. Aí ele fala no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência. Então quer dizer, Pedro está... irmão, eu preciso aprender com Pedro. Nós precisamos aprender um pouco mais, né? Porque o que a Bíblia diz? Pedro está escrevendo para quem já é eleito. Agora, se você pergunta para Pedro, quem é eleito? Ele diz, não sei. Né? Em outras palavras, Pedro está dizendo, eu prego e o Espírito Santo faz o que ele tem que fazer. Essa é uma palavra, irmãos, que todos aqueles que são eleitos de Deus, que são filhos de Deus, vão ouvir. E vão ter desejo de voltar para casa. Domingo nós falamos aqui, né? Quando alguém é filho de Deus, de verdade, ele ouve uma palavra de regeneração, de transformação, de santificação, ainda que essa palavra seja, entre aspas, uma palavra dura, e o que ele faz? Ele se alegra. Porque ele sabe que o Senhor está chamando ele de volta. Mas essa mesma palavra que alegra o coração de um homem que tem esse coração regenerado, ela é uma palavra considerada uma palavra de ódio para aqueles que estão nas trevas. Já existem pregadores hoje que estão sendo enquadrados por essa política moderna de discurso de ódio. Teve uma mensagem do Paul Washer que foi tirada do YouTube. Por quê? Porque foi considerada como uma mensagem de ódio. E o que essa mensagem falava? Santificação. Regeneração. Volta para casa. Que todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus.
Quando nós falamos aqui sobre os porcos, você lembra disso? Se você coloca uma vasilha com lavagem e um potezinho com as pedras mais preciosas que tem e solta o porco, ele vai direto na lavagem, e alguém diz, mas você está me considerando como um porco? Não parece um discurso de ódio, ofensivo? Mas, queridos, quando a gente conhece o Evangelho, o que é a nossa velha natureza? Se não esse estado aqui desse jovem perdido, morando com os porcos. É isso que está na Bíblia. Mas todo mundo, irmãos, que é um eleito, um filho de Deus, ouve e se alegra. Se a mensagem do Evangelho, meu irmão, te irrita, se preocupe. Se as mensagens que nos alegram são só aquelas mensagens que afagam a nossa alma, se preocupe. Porque como você vai afagar a alma de um jovem que está andando com os porcos? Como você vai chegar para ele e dizer, Deus te ama, e é uma verdade. Mas como você acha que Deus está satisfeito com ele? Você acha que Deus vai chegar lá e vai dizer assim, continue sua vida aí, porque Deus é um Deus de misericórdia, sabe? Deus é um Deus... Não, Deus vai dizer, olha, você não é para ficar aí, você tem que voltar para casa. Você tem que sair daí, não foi para isso que você foi chamado. Amém? E às vezes quando a gente fala algumas coisas nesse sentido, as pessoas ficam bravas, né? Mas onde está o Deus de amor? Não, irmãos. O Deus de amor está dizendo quem você é e dizendo que você precisa sair daí e voltar para casa. E é para isso que ele levantou Pedro. Escreve para aqueles que estão dispersos, para aqueles que estão longe, para aqueles que estão longe de casa. Quando a palavra de Deus os alcançar, eles voltarão para casa. Quando você abre o livro de Tiago, capítulo 1 também, versículo 1, ele vai dizer, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão. Saudações, dispersas entre as nações. Então, querido, isso é maravilhoso. Você já entendeu, eu também, que o Senhor está indo nos gentios e retornando com os gentios, para que quando essa obra gloriosa nos gentios, que a gente está chamando de dispersos, já nós vamos entender que tipo de dispersão é essa. Não sei se vai dar tempo para falar hoje tudo, mas você entendeu que se nós estamos falando que os filhos de Deus foram dispersos, é sinal de que um dia eles estiveram em casa e saíram. Igual o filho pródigo. Estava em casa direitinho, mas saiu, foi embora. Não valorizou a casa, não valorizou o pai, foi embora. Isso tem a ver, irmãos, com o reino de Judá e o reino de Israel. Você sabe que depois da divisão do reino, né, depois de Salomão, o reino se dividiu em 2. Assim como 2 são os filhos da Noemi com Elimeleque. Parte desse reino, 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos, o que a gente chama de Israel. E continuaram seguindo a sua vida normal. Em Judá tinha rei, em Israel tinha rei, o rei fazia o que era certo, Deus se agradava, o rei fazia o que é errado, Deus se desagradava, os profetas profetizavam, avisavam para voltar para o Senhor, e tudo que acontecia num reino acontecia no outro. No final de tudo, você vai ver tanto o reino de Judá quanto o reino de Israel serem disciplinados, porque não ouviram a palavra do Senhor. Primeiro foi o reino de Israel, disciplinado pela nação da Síria. O que dá origem a esses dispersos. Amém? Por quê? Porque eles foram disciplinados e nunca mais voltaram. Espalhados nas nações.
Agora, já o reino de Judá, você sabe que ele foi disciplinado um pouco mais de 100 anos depois que o reino do norte, né, do que o reino de Israel, só que ele foi disciplinado e ele ficou cativo 70 anos na Babilônia e depois voltou para casa. E até hoje eles estão lá. Eles são de Deus, eles estão em casa, amém? Mas nós sabemos que eles não reconhecem Jesus como Messias. O que Paulo vai dizer em Romanos? O endurecimento veio em parte para Israel. E qual é a parte de Israel que está endurecida? Os judeus. Não tem jeito, irmãos, eles estão endurecidos. É como Noemi estava endurecida. Se alguém chegasse para ela e falasse, Noemi, ela dizia, não me chame Noemi, me chame de Mara. Porque o Senhor me abandonou, eu não tenho mais esperança. Endureceu. Nós que já tivemos em Israel algumas vezes, a gente pode falar disso. É um povo que, na visão deles, eles servem a Deus, eles estão no muro das lamentações, eles estão nas sinagogas, eles estão lendo a Torá, mas eles estão cegos. No que diz respeito ao Messias. Por quê? Porque eles aguardam ainda o Messias vir. Só que o Messias já veio. E o Messias quis se revelar para quem? Primeiro, para nós, que estávamos soltos pelo mundo. Então o que nós estamos vendo é Deus trazer de volta os que foram dispersos, para que quando essa completude dos gentios for finalizada, ele vai voltar. Irmãos, será que já não está na hora de nós darmos ouvidos ao Espírito Santo e entendermos que o tempo dos gentios está terminando? Quanto tempo ainda nos resta como gentios? Quando nós estudarmos um pouquinho mais para frente, você vai ver que toda vez, meu irmão, já vou adiantar aqui, que você vê Judéia e Samaria na Bíblia, você está falando sobre essas duas realidades, os judeus e os gentios. Porque Samaria era uma cidade totalmente tomada pelos gentios. Você sabe o que aconteceu? Samaria era a capital do reino de Israel, dispersaram o reino de Israel e colocaram povos de outras nações em Samaria. Então Samaria é gentio puro. E a Bíblia, quantas vezes nos evangelhos você vai ver, era necessário passar por Samaria. E ele encontra a mulher samaritana e conversa com ela. E ela vai para a cidade e chama os homens, e ele prega, né? Ele fala o evangelho para aqueles homens são capturados, e aqueles homens dizem assim, fica com a gente. E a Bíblia diz, e ficou com eles, quantos dias? 2 dias. Então, queridos, tudo isso está na Bíblia para nos dizer, o tempo dos gentios está terminando. Até 1967, nenhum judeu pisava em Jerusalém. Sabia disso? Desde o ano 132 depois de Cristo até 1967, nenhum judeu pisou em Jerusalém. Nenhum. Até que o Senhor permitiu que uma guerra se levantasse. A famosa guerra dos 6 dias. E as nações envoltas a Jerusalém e a Israel, para destruir Israel, o Senhor não só deu vitória a Israel, como entregou Jerusalém, que estava pisada pelos gentios, mas agora, desde 67, os judeus já pisam lá. O que diz Lucas 21, 24? E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se complete. Queridos, eu quero falar para você que isso não é uma aula de Apocalipse, isso não é uma aula de teologia, isso é um chamado para o arrependimento, meu irmão. É um chamado para que eu e você acordemos, porque não há mais tempo. O Senhor está voltando, aleluia.
E todas essas coisas estão bem escritas aqui na Bíblia. É uma pena, a gente não tem um quadro aqui, não tem algo para escrever, não é o momento agora, então você está me vendo falando muito solto, e talvez você não consiga compreender, mas eu quero te dizer, estude isso em casa. A Bíblia dá detalhes riquíssimos de que nós estamos às portas dessa restauração do tabernáculo de Davi. Então, Simão vai dizer, ele vai aos gentios, traz um povo, depois voltarei e restaurarei o tabernáculo de Davi que está caído. Então, queridos, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando dessa realidade maravilhosa, de Deus salvar todo Israel, de Deus operar de uma forma tão linda, tão poderosa. Querido, quantas coisas estão na Bíblia que falam dessa união. Falamos de Ruth e Noemi. Ruth, aquela que decidiu caminhar, decidiu graça, respondeu à graça. Ah, eu sou salvo pela graça. Tá bom, Orfa também foi. Oh, grandes coisas. As duas estão lá, duas moabitas, Orfa e Ruth. A graça alcança as duas, é isso que você precisa entender. Amém, irmãos? A graça alcançou Ruth e Orfa. Porque Elimeleque atravessa para o outro lado, junto com Noemi, os seus 2 filhos, que casam do outro lado, pronto, a graça. Entrei para a família. Mas a mesma graça que alcançou essas duas, e que nós estamos falando que é uma realidade da igreja, só uma respondeu positivamente a essa graça. A outra deu as costas. Que infantilidade hoje as pessoas dizem, mas é pela graça sois salvos. Ok, ninguém está duvidando disso. Mas o erro é dizer, que graça é essa que não exige resposta? Que graça é essa que faz tudo? Não, irmãos. A graça nos alcança. Nunca Noemi, nunca Ruth e Orfa poderiam entrar nessa família. E Paulo vai dizer assim, nós, Efésios capítulo 2, nós éramos estranhos à aliança, sem esperança. Como é que Ruth e Noemi vai se tornar, como é que Ruth vai se tornar sacerdote? Como que Ruth vai se tornar esposa se eu nasci moabita? Se eu estou aqui vivendo de forma aleatória, maldita? Não tem esperança. Eu não posso simplesmente atravessar para o outro lado e dizer, eu quero ser esposa do Boaz. Isso não funciona assim. Então o que o Senhor faz? Cria uma fome. Para que, meu irmão, você precisa entender isso. Você precisa entender que responder negativamente à graça ofende demais o Senhor. Deus é amor, mas imagina, meu irmão, Deus dando o seu filho, o único, e a gente diz, não, muito obrigado, passa amanhã, porque hoje eu tenho outro compromisso. Você acha que isso não vai ofender o Senhor? Né? E quando elas chegam do outro lado, você vê claramente Orfa dando as costas, e dizendo, eu não quero. E quem é que pode aqui dizer que a graça não alcançou Orfa? Claro que alcançou. O problema não foi não ser alcançado pela graça, o problema foi não responder positivamente a esse alcance. Amém? O filho pródigo caiu em si e disse, eu vou voltar. E decidiu voltar. E nós somos essa Ruth, meu irmão. Agora, quantos de nós somos Orfa? Há muitos. Por quê? Porque estão ocupados com as coisas desse mundo, estão fazendo as coisas do mundo, estão amando as coisas do mundo, estão convencidos em terem sido alcançados pela graça um dia. Eles até amam, de certa forma, do jeito deles, a Noemi, abraçam, beijam, mas o preço é alto demais para ser pago. Quantos de nós estamos vivendo desse jeito? Mas essa volta é gloriosa, meu irmão. Ruth volta.
O filho pródigo volta. Amém? Quer ver um outro exemplo lindo, meu irmão, lindo, você conhece também. Marta, Maria e Lázaro. Marta e Maria, a figura de uma igreja presente. Quando o Senhor visitou a primeira vez. Você já parou para pensar que quando o Senhor visita a primeira vez, o Lázaro não está em casa? A Maria está aos pés, Marta está fazendo os seus serviços, e há aquela conversa lá, né? O que é mais importante, trabalhar ou ficar aos pés? Marta aparentemente chama a atenção de Jesus, Jesus chama a atenção dela, Jesus diz, Marta, Marta, você está preocupada? Você conhece a história. Mas o que pouca gente fala é que Lázaro estava ausente. E quando o Senhor volta dos gentios, ouvindo que Lázaro, seu amigo, estava morto, vamos falar disso mais para frente. Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, João 11:6. E no 11:7, voltemos para a Judéia. E o que acontece? Você vê na volta Marta e Maria saindo ao encontro e os 3 vêm juntos. Você também vai ver em João capítulo 20, uma visitação de Jesus com o corpo glorificado e 10 discípulos presentes. E um estava morto, e um estava ausente. Quem era o ausente? Tomé. Aonde Tomé estava? Né? Não sei. Jesus disse, fica aqui que eu vou voltar. Mas Tomé fugiu, foi fazer alguma coisa. E não estava presente. Então o Senhor entra, as portas fechadas, sopra o Espírito sobre os 10, mostra os cravos na mão, mostra o lado. Eles creem, há uma festa ali naquele lugar, porque eles são cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que 8 dias depois, Jesus volta e o Tomé agora está presente. Entre uma ida e outra, o Tomé diz assim, eu só vou crer se eu tocar no lado e se eu meter a mão no dedo lá, o dedo lá na mão dele. Senão eu não vou crer não. Quando Jesus volta, vai direto para Tomé. Outra figura, igreja e judeus. Amém, queridos? É tão lindo que Tomé é chamado Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo, 2. Então até nisso Deus é perfeito, né? 10 discípulos, com um ficaria 11. Ah, mas 11 não fecha, mas pega o Tomé que chama Dídimo. Aí pronto, 2. Então, querido, você vê essa junção. Por que é importante nós sabermos isso? Primeiro, porque a gente fica feliz em entender esse plano maravilhoso. Amém? Segundo, que o tempo está terminando. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Amém? Chegou a hora de voltar para casa. Quantos estão voltando? A gente não sabe quantos ainda o Senhor vai trazer de volta. Mas muitos estão voltando, muitos estão voltando. E nós precisamos entender essa realidade. Para que a gente entenda todo esse plano maravilhoso do Senhor. Vamos terminar agora, eu vou deixar um pouco para a semana que vem. Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 5. O que diz? Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então, Paulo claramente está falando dos judeus aqui. E ele diz, se porém é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos? Você está vendo isso aqui? Quem endureceu os judeus foi o próprio Deus. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje.
E diz Davi: torne-se a mesa deles em laço e armadilha, em tropeço e retribuição. Escureçam-se os seus olhos, para que não possam ver. Encurvem-se e continuamente as suas costas. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Aleluia. Para provocar ciúme neles. Agora preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Eu não sei se você vai entender isso que eu estou te dizendo, mas você pode ver o preço que está sendo pago para que a salvação pudesse chegar até nós? Você pode enxergar com amor, e não só com amor, mas com gratidão, o que o Senhor fez para que essa salvação pudesse chegar até nós? Sabe o que o Senhor diz aqui? Ele diz: eles tropeçaram, e porque eles tropeçaram, vocês foram chamados. Se eles não tivessem tropeçado, vocês não teriam sido chamados. Se eles tivessem entendido, nós estaríamos fora dessa salvação. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Convosco falo, gentios, Paulo dizendo, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso provocar ciúme aos do meu povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, você sabe do que nós estamos falando aqui, meu irmão? Meu Deus, que gratidão eu tenho por isso. Olhe para mim, eu não posso jogar isso fora. Isso é algo que eu preciso olhar e dizer: muito obrigado, Senhor. O Senhor abriu uma porta para que eu pudesse entrar. É o que Ruth está dizendo para Noemi, olhando para ela e dizendo: como eu posso ficar aqui se eu fui alcançado por uma graça tão maravilhosa? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu irei. Aonde você morrer, eu morrerei, e ali serei sepultado. É essa resposta, meu irmão, que o Senhor... Deus não olhou para nós e viu homens malditos sem esperança. Ele olhou e disse: são homens malditos, é um povo maldito sem esperança, mas eu vou alcançá-los. E o que nós precisamos? Não rejeitar, valorizar o que Ele fez. Não tenha dúvida, existe uma boa parte da igreja que não valoriza o que o Senhor fez. E não pense que essa igreja ficará impune. Não pense que essa igreja ficará, que Deus ficará neutro em relação a essa parte da igreja. Porque o preço é muito alto, meu irmão. Se eu te dou um presente sem valor e você quebra ele, você o quebra, eu vou dizer: não valia nada mesmo. Mas se eu te der algo muito, 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 muito precioso, talvez aquilo de mais precioso que eu tenho, talvez aquilo que não se dá para valorizar com dinheiro, aquilo que ninguém pode comprar, aquilo que nenhum homem teve condições de juntar para comprar, o filho, o próprio filho. E eu olho para o filho e digo: não, é mais do que qualquer um. Você acha que Deus vai simplesmente olhar e dizer: você desprezou o filho? A graça é a graça, o amor, eu te amo. Você desprezou meu filho, mas tá bom, eu sou amor. Você acha isso? Sinceramente, você acha isso? Se você acha isso, você é muito ingênuo.
Se você acha isso, você ainda precisa conhecer o Evangelho como ele realmente precisa ser conhecido. Eu preciso responder a essa graça, meu irmão. Bendita graça. Agora eu participo da raiz. Aleluia. Da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isso. Não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Você pode dizer, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela incredulidade deles, eles foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Não te orgulhe, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Não é possível ser mais claro do que isso. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se permanecerdes na sua bondade. De outro modo, tu também serás cortado. Como eu consigo explicar isso? Não preciso, só ler. E aí o 23 em diante a gente já... Amém, queridos? Eu quero terminar agora, para deixar um pouco para outra. Semana que vem eu vou falar um pouco sobre como foi essa dispersão. Isso tem a ver com a dispersão das 10 tribos, né? Tem a ver com Efraim. Tem a ver com o Senhor trazer esse filho de volta e dar a ele a condição de primogenitura. Tem a ver com Efraim. Jeremias 31, versículo 9, diz que Efraim é o meu primogênito. E Efraim é um filho mestiço. É um filho de José com uma egípcia. Assim como Ruth também é mestiça, né? A gente não pode se esquecer que lá no finalzinho tem um sanguezinho da família de Abraão em Ruth, né? Porque era parente, filha do Ló, né? Parente do Ló, que por sinal era sobrinho de Abraão. Então tem, distante, tem um fiozinho de DNA da família. Mas já está muito misturada, né? Esses somos nós, que somos filhos de Deus. Amém? Filhos de Abraão, pela fé. Amém? Mas nos misturamos tanto por aí, mas o Senhor está fazendo a gente voltar. Estude sobre isso, meu irmão. Essa noite eu quero que você saia daqui, e eu estou bem devagarzinho explicando isso. Poderia falar tudo isso em um dia só. A gente separou 3 dias para falar disso. Mas o que o Espírito Santo coloca muito forte no meu coração para dizer: cuidado. A graça exige uma resposta. Leia esses textos com cuidado. Leia esses textos com cuidado. Decida-se hoje se você é Ruth ou se você é órfã. Se você é aquela que vai abandonar tudo e atravessar para o outro lado, mas eu vou perder tudo. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. E demais, querido, desculpa, o que a gente perde é muito pouco, né? Eu desejava comer as alfarrobas dos porcos. Tem gente que está com o pé na lama, preste atenção. E diz assim: eu não posso ir para Jesus porque eu vou perder tudo. Querido, você vai perder a alfarrobeira dos porcos. Para de bobeira, você não tem nada. Você já viu gente que diz: mas se eu for, eu vou perder tudo. O que você vai perder? Amante, adultério. Vou perder tudo. E tem que perder mesmo.
Ruth diz, eu que perder tudo. Alguém dizia para Ruth, mas você vai perder tudo. Ela ia dizer, deixa de ser boba, eu já não tenho nada. Eu estou indo porque eu não tenho nada. Amém? Imagina se alguém chega para o filho pródigo e diz, deixa de ser bobo, você vai voltar para casa, você vai perder a companhia dos porquinhos. Esse cheiro gostoso desse lugar que você vive. Ele vai dizer, pelo amor de Deus, quero ir embora daqui. Irmão, não se contente. Volte para casa. Eu acho que eu nem comecei essa palavra para falar isso, mas o Espírito Santo está me direcionando para falar isso para você. Por isso que eu nem entrei fundo aqui onde eu queria entrar. Vamos deixar para a próxima. Volte para casa. Nós somos essa plenitude dos gentios, irmãos. Esses gentios que estão voltando, que estão ouvindo o toque da trombeta do Evangelho, estão voltando para casa. O que te impede de voltar para casa? Né? O que nos impede de voltar para casa? Amém, queridos? Sabe, irmãos, não são todos os dispersos que voltarão. O Senhor dispersou muita gente. Semana que vem vamos falar sobre isso. Mas agora o toque do Senhor está, não são todos que voltam. Então não basta ser. Romanos 9 vai dizer, não é porque é filho de Israel, né? Não é porque é filho de Abraão que é israelita, não é isso. A gente sabe que a salvação não está no DNA, a salvação está no sangue de Jesus. Mas Deus tem chamado o seu povo para casa. E a verdade é que a gente ama demais o mundo. Olhe para mim, amamos demais o mundo. Gostamos demais do nosso ambiente. Estamos teimando, às vezes, em continuar lá. Pastor, mas eu sou da igreja. Eu não estou falando para você voltar para a igreja. Você pode estar na igreja, mas não está na casa. Você pode ser evangélico, mas não está na casa. Você sabe do que eu estou falando. Estou falando para você voltar para esse propósito maravilhoso. O Senhor está de braços abertos dizendo, quando que meu filho vai voltar? Vamos ficar de pé, irmãos. Guardar um pouquinho para a semana que vem. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Queria que você pensasse nisso. Imagina se a Ruth falasse assim, mas eu não mereço. Né? Imagina se a Ruth falasse assim, mas esse negócio é muito esquisito, né? Mas, querido, é graça e merecido mesmo. Amém? Então não importa se você merece ou não merece, o que importa é que Deus te alcançou. Amém, querido? Quando eu descobri isso, eu encho o meu coração de alegria, de ousadia. Pode parecer o diabo aqui na minha frente e dizer, você não merece. Eu vou dizer, cara, não é que você está certo? Né, Suzana? Você merece, Suzana? Não. Mas Deus tinha gente melhor para escolher. Tinha. Deus poderia fazer a casa dele com gente tudo boa. Pode. Mas por que você não fez? Porque Deus me alcançou, meu irmão. Amém? Me tirou do charco de lodo. Te tirou do charco de lodo. Revelou o plano para você. Você recebeu a visita do Espírito Santo. Amém? Sentou do seu lado. Conversou contigo. Revelou o plano. Disse que quer morar dentro de você. Não perguntou se você presta ou se você não presta. O que você e eu éramos? A gente, irmão, depende. Se você usar o livro de Ruth, eu era maldita em Moabe. Se você usar o livro de Filho Pródigo, eu era o cara que estava do lado dos porcos. Devia estar fedendo um pouquinho, né? Se você usar o Lázaro, eu era o apodrecido. Né? Se bem que o Lázaro são os judeus, mas tira o Lázaro.
E que eu era o perdido, sem esperança. Paulo vai dizer, vocês estavam sem esperança. Nunca que vocês iam ser enxertados nessa oliveira, nunca. Impossível. Se colocasse lá, não tinha como chegar. Estava sem acesso, a gente não tinha acesso mesmo. Sem esperança. O que faz? Nasce e espera morrer, só isso. Até que a cruz veio, pá. E a eternidade se abriu uma porta. Amém? E Deus fala, entra. A gente fica até meio assim sem graça, dizendo, será que eu vou? Será que eu não vou? Deus fala, pode entrar. Porque na frente vai Ele. Aí, preste atenção, filho, olha para mim. A única coisa que Deus quer de nós, não rejeite. Mas você acredita que tem gente que ainda rejeita? Aí, meu irmão, é aquilo que a gente falou outro dia aqui. Ninguém será condenado porque não teve oportunidade. Só serão condenados porque rejeitaram a graça. Eles preferem ficar onde estão. Só que a Bíblia diz que o Senhor vai nos gentios para buscar um povo. E esse povo vai ser o povo que se chama pelo seu nome. Você vai ver que lindo na semana que vem. Como que Deus semeou esse povo. Jezreel, um dos filhos de Oséias, Deus semeia. E há promessas em Oséias, há promessa em Jeremias, há promessa em Ezequiel, há promessa em Isaías, de que Deus vai unir essas tribos, sabe, esses dois reinos em um só. Judá é fácil entender, porque Judá foi para o cativeiro e voltou. Então está amarradinho, foi pai e voltou, purinho. Não casou com ninguém de fora, tudo certinho. Mas Israel, que também pode ser chamado de Efraim, porque Jeroboão era efraimita. Israel, o que aconteceu? Espalhou tudo, meu irmão. É impossível juntar, mas Deus diz, eu vou juntar as duas casas numa só. Então Ele envia o seu filho Jesus e diz assim, eu tenho 2 filhos, vem cá. Um filho são os judeus, mas eu vou endurecer eles. Eu vou fazer com que o coração deles se feche. Eles não vão ver o meu filho, só para que eu possa ir buscar esse mais novinho. E quando esse voltar para casa, eu vou me revelar para esse. E eu vou ter os 2 juntos de novo. Olha que preço, meu irmão. Quer dizer, endureceu, holocausto. 6 milhões de judeus mortos. Você acha que isso aí não vai um dia contar? Estuda sobre a quantidade de gente que já morreu dos judeus. Por que que eles morreram? Porque estão cegos. Quanto sangue foi derramado? 1,5 milhão de crianças mortas, que não fizeram mal para ninguém. Eles chegavam na fila lá dos campos de concentração, e só porque eram judeus, vai direto para o forno ser queimado. Nessa hora Deus está dizendo assim, o meu coração só aguenta isso, porque eu tenho um povo perdido nos gentios. Eu posso ver Deus falar assim, eu queria, nessa hora, dar vontade de revelar para eles não precisarem passar por isso, mas tá bom, passa por isso, para o meu povo gentio poder voltar para casa. Mas o coração de Deus está doidinho para se revelar para eles, para ter. E você acha que se o gentio disser, eu não vou, porque eu comprei uma junta de bois, eu vou para o shopping, eu comprei um carro, eu estou namorando, estou trabalhando muito, você acha que Deus vai olhar para os gentios e dizer assim, quando der você vai? Você acha, filho? Não.
existe um preço muito alto sendo pago para que esse tabernáculo de Davi se levante. Eu compreendo isso, irmãos. E eu sigo o conselho de Paulo: teme. Tenha temor. Se você era um zambujeiro, se você era uma oliveira brava e foi enxertado pela graça, teme, teme, teme. Tenha o teu coração envolto no temor. A mesma coisa que Hebreus 4 vai dizer: temamos. Você acha que essa igreja que vive de farra, de festa, sem a mínima responsabilidade, confiando nessa graça que na cabeça deles não exige resposta nenhuma, você acha que isso ficará impune? E se você por acaso faz parte desses que pensam assim, eu aconselho a você: a plenitude dos gentios está chegando. Os 2 dias já se foram, ou estão muito próximos de se findar. O Senhor voltará, e quando a porta se fechar, e Ele disser: durante 2 dias eu preguei em Samaria, durante 2 dias eu ministrei em Samaria. É verdade que os judeus me expulsaram de lá, e porque eles me expulsaram de lá, eu hoje estou aqui pregando, mas eu só fico aqui durante 2 dias, porque eu preciso voltar para lá. Olharão para aqueles que o transpassaram, e lamentarão como quem chora pelo seu filho primogênito. Olharão para ele, e o Senhor diz: e aí eu derramarei do meu espírito sobre eles, e toda a casa de Davi vai me reconhecer. E o Tomé caiu no chão e disse: Senhor meu e Deus meu. Você é um zambujeiro, você era uma oliveira brava, você foi enxertado, e eu fui enxertado nessa glória contra a nossa natureza. Teme! Não viva de uma forma irresponsável. Não jogue fora tanta beleza, tanta glória. Não pode ser desperdiçado. Vamos orar. Pai, nós te louvamos.